queridos estudantes, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar aprendendo sobre o sistema de numeração, mas é sobre a segunda classe. Vejamos, cada algarismo do número corresponde a uma ordem que é formada da direita para a esquerda. Aqui nós temos, a professora trouxe o número 524.837. Para facilitar, né, nós dividimos ele aí, colocamos ele na classe, a ordem dele aqui, para nós facilitar e entender como esse número está sendo posto. Por quê? Nós agrupamos os algarismos de 3 em 3, da direita para a esquerda, e aí nós lemos ele 524.837. Tudo isso para facilitar a nossa compreensão. Então, aqui é a primeira classe, né, 837, temos a segunda classe, que é o 524.000. A segunda classe, nós podemos dizer segunda classe ou classe dos milhares. Nós temos aqui unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. O 4 aqui pertence à quarta ordem, o número 2 aqui está na quinta ordem, número 5 na sexta ordem. E aí, como a professora diz, nós fazemos esses agrupamentos aqui de 3 em 3 para facilitar a nossa compreensão, a nossa leitura. Falando em números, nós lembramos da nossa aula de geografia, não é mesmo? Onde nós estamos aprendendo sobre os países populosos, países povoados. E aí nós entramos nas leituras de mapa, onde nós entendemos que os mapas representam aí inúmeras questões. E no caso da atividade de vocês, no que nós estamos estudando, os mapas estão representando a quantidade de pessoas que ocupam cada estado. Peço a vocês que atentem muito bem quanto às legendas. Todos os mapas trazem legendas, e as legendas, elas trazem todas as informações que nós precisamos para identificar o mapa. Aí na atividade de vocês, nós temos esse mapa aqui, ó, Brasil, população absoluta, né? E aí vocês vão contar os bonequinhos, fazer um trabalho aí até mesmo de multiplicação e descobrir quantas pessoas ocupam o estado que vocês moram. Vocês podem observar os estados vizinhos, né, do nosso estado que nós estamos, né? O estado de Goiás, na região do Centro-Oeste. E aí, antes de nós chegarmos nessas divisões, nós entendemos que para chegarmos nas cidades, a sociedade passou por um movimento. Vocês se lembram qual movimento era esse? O nomadismo, não era mesmo? Né? Lembram? As pessoas andavam em grupos, de repente viram a necessidade de se separar, formando pequenas vilas, aldeias, e aí isso foi crescendo e transformou-se nas cidades, não é mesmo? Então, a cidade foi sendo formada e aí isso foi acontecendo em diferentes tempos e espaços. E graças aí, né, à Revolução Agrícola, onde os homens, mulheres daquele período começaram a domesticar as plantas, os animais, poder plantar, colher para poder se alimentar. E aí essa ideia foi se expandindo, né, no ramo aí da agricultura. Então, teve o surgimento aí desse processo agrícola que modificou os hábitos, os costumes dos seres humanos e foi melhorando, surgindo aí a economia, né? E isso surgiu e vem surgindo ao longo da humanidade. Hoje nós vivemos, né, em uma região que é altamente uma grande região de produção agrícola, produz grande número de grãos, né? Milho, soja, sorgo, enfim. E aí gira, né, a economia da cidade, porque emprega diversas pessoas, diversos grupos de pessoas nesse ramo. E aí é tão bacana, né, nós conhecermos
os costumes, como que as pessoas viviam e entender que nós temos as nossas diferenças, as nossas particularidades, não só em características externas, né? Nós somos pertencentes a uma nação, então nós temos um costume. Quando alguém de outro país chega aqui no nosso país, a gente percebe o quanto ele tem os costumes dele, daquele país que ele vivia, nele mesmo, no dia a dia dele. Então nós precisamos entender que a diversidade cultural existe, variações existem, até mesmo de um estado para o outro. O modo de falar, de vestir, de comer. E nós precisamos preservar, valorizar, entender que cada um tem a sua cultura. Nós entendemos, né, lá sobre o nomadismo, que essa prática ela ainda é existente. E nós também precisamos preservar isso. Nós temos os beduínos, né, que é um povo que anda lá pelo deserto, lá no norte do continente africano. Esse pessoal pratica o nomadismo, né? Eles andam ali pelo deserto. Nós temos os fulas. Os fulas é um grupo étnico africano. Ele está espalhado ali pela África Central. Então, né, eles vão andando ali. Cada época, pertencendo ali à África Central, uma região dentro da África Central. Nós temos os ciganos. Os ciganos, né, vêm da Europa. Mas a etnia deles é lá da Índia. E eles, que isso, né, essa prática deles iniciou na Índia. Mas nós temos ciganos aqui no Brasil também. Os ciganos, eles têm costume de andar numa carroça, um animal puxa essa carroça e eles hospedam, ficam determinado tempo ao redor das cidades. E no Maranhão, aqui, né, numa região nossa, do nosso país, Maranhão, tem os AVA, se escreve AWA. São cerca de 60 pessoas, eles são habitantes, né, lá do Maranhão e eles vivem da coleta de frutas e caças. E pensando no nosso sentido religioso, quando eu falei sobre a diversidade cultural, eu gostaria de provocar em vocês uma reflexão. O que vocês, estudantes, estão fazendo para valorizar os valores que nós devemos ter? O que vocês fazem para garantir esses valores, para que possamos viver melhor em sociedade enquanto cidadãos? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e que vocês também assistam o vídeo da professora Leiliana, que está assim, ó, de coisas boas para vocês aprenderem também. Um beijo e até a próxima!